Olá, olá, boa noite a todos. Em instantes, nós vamos começar a falar sobre esse assunto escolhido para hoje, que é sobre o espiritismo e consumismo. Bem-vindo, Ailton, bem-vinda, Adriana. Filos Matro, quem é que solicitou que solicitou para participar? Joelane, todos sejam muito bem-vindos. Essa transmissão ia acontecer na página do Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno, mas por conta de alguma inconstância, alguma instabilidade. Oi, Ailton. Oi, Joelane. Oi, Larissa. Sejam todos muito bem-vindos. Adriana, Filos Matro. Sejam todos muito bem-vindos. E por causa de alguma instabilidade na internet, a gente não estava conseguindo transmitir lá pela página, @Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia. Então, como a gente tem que se ajustar, vamos por aqui mesmo e a gente não deixa de falar. Obrigados a quem, eu quero agradecer a quem migrou de lá para cá e vamos falar sobre esse tema interessantíssimo. Eu peço até a participação de vocês, porque eu não tenho autoridade para dar lição de moral em ninguém sobre consumismo. Aqui, mais do que uma palestra, é um bate-papo, é uma reflexão sobre esse assunto. Primeiro, o que é consumo, o que é consumidor e consumismo. Merielle, seja bem-vinda. Amiga Leiloca, seja bem-vinda também. Obrigado por estarem aqui. Agora a gente consegue, com fé em Deus. Bem, é o seguinte: consumo, consumir, todos nós somos consumidores. O que a gente precisa para sobreviver? A gente precisa dos objetos de consumo. A gente só vive. Seja bem-vindo, Sítios de São João, Ecoturismo, nosso amigo Marcelo, sejam muito bem-vindos. A gente precisa consumir. Nós precisamos para nos alimentar, para vestir. Vou convidar, Nívia, vou conseguir. Chegou, Nívia. Sandro, seja bem-vindo. Nívia, o convite foi. Eu mandei o convite, Nívia. Será que chegou? Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui no aguardo da minha querida Lenoi. Vou tentar de novo, Marielle. Vamos tentar novamente. Eu tentei para sua mãe. Já mandei, Marielle. Eu não consigo mandar de novo. Luiz Carlos, seja bem-vindo. Não, não é bloqueado, não. Meu Insta é aberto, Marielle. Não estou entendendo o que é está acontecendo. E, incrivelmente, quando eu comecei, teve alguém que solicitou para participar. Acho que alguém clicou errado e solicitou e eu consegui ver. Marielle, tente você pedir para participar. Entre você, Marielle, saia e entre e tente solicitar para participar, para ver se eu consigo. Então, como eu estava começando a dizer, nós vamos falar sobre consumo. Aí diz, somente um convidado como estava para Illinois. Tem alguma? Agora eu vou solicitar Illinois para ver. Não sei o que está acontecendo. Bruno, me dá uma luz. Não estou conseguindo fazer a live dividindo a tela. Nem consegui ser chamada por Illinois, nem consegui
falar com ela. E Lenói, meu amor, eu vou dar prosseguimento. Não, não cancelei não, Ailton. A solicitação da outra pessoa que pediu, não cancelei não. Deixa eu ver, viu? Não cancelei não. Tem razão. Nem também aceitei. Marielle me deu aqui a deixa de vamos prosseguir. Como a intenção era fazer uma palestra na Casa Espírita, peço a permissão a todos, ainda que não sejam espíritas, todos que estejam aqui, que fiquem comigo e vamos elevar nossos pensamentos ao mundo espiritual, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, tentando na noite de hoje buscar nossa melhora de alguma forma, que nossos espíritos, nosso caráter seja de alguma forma tocado, nossos corações principalmente sejam tocados pelo nosso bate-papo do dia de hoje. Que Jesus seja sempre louvado. Que assim seja. Então, como eu falei lá no começo, vou prosseguir, Lenói. Sem você, Aninha, seja bem-vinda. Nós vamos falar de espiritismo e consumismo. Como eu já tinha começado a falar, consumidores todos nós somos. Porque é natural, nós não conseguimos produzir tudo o que precisamos para viver. Nós não conseguimos produzir todo o alimento que precisamos para viver. Nós não conseguimos produzir toda a roupa, remédios, calçados e assim vai. Então, sermos consumidores não é nada, problema nenhum. É algo natural para que a gente consiga se sustentar e viver decentemente no dia a dia. Contudo, sermos consumistas, o que é ser consumista? O caldo começa a entornar, começa a ficar complicado, é quando a gente passa a ser consumista. O que é ser consumista? É comprar o que é supérfluo. E aqui não vai julgamento nenhum. Zelice, coisa linda, seja bem-vinda. Não vai julgamento de forma alguma. É um bate-papo e eu peço até a vocês que participem. Porque é um tema muito interessante. Quantas vezes a gente só se sente aceito quando a gente possui uma determinada roupa? É o consumismo que faz muitas vezes a gente se encantar, a gente se iludir, se enganar e achar que o valor está muito mais em ter do que de que ser. É como que para existir, para ser aceito, para ter pertencimento nessa sociedade, eu preciso ter, eu preciso ostentar. E aqui não vai nada contra a gente buscar satisfação em ter conforto. Trabalhar dignamente, conseguir uma vida confortável, não tem problema nenhum. Quando é que começa a ser problema? É quando isso passa a nos consumir a vida. Quando a gente não tem controle sobre o que consome, sobre o que compra. Quando a vontade de comprar é tão grande que vira uma doença. Existem pessoas doentes que chamam oniomania, que é a mania de comprar, a necessidade de comprar. É uma espécie até de vício, que a pessoa sente uma necessidade quase que é de viciado mesmo. É um transtorno em comprar. Diz que atualmente a gente tem por volta de 3% da população que sofre disso. Você não precisa, mas você deseja. Porque algo muito interessante que passa pelo consumo é a gente identificar o que eu preciso, fazer a diferenciação entre o que eu preciso e o que eu desejo. Muitas vezes eu digo, eu estou precisando de uma sandália, eu costumo dizer, já usei muito essa expressão, eu preciso de uma sandália de tal modelo. Eu preciso ou eu desejo? Se eu tenho condição
financeira de adquirir aquela sandália, não tem problema nenhum não que eu compre. Mas eu preciso ou desejo? Mas eu penso enquanto eu compro o que eu preciso, tudo que eu compro é o que eu preciso. Nós viramos muitas vezes escravos do consumo, escravos do comércio. Nós temos um marketing, o marketing principalmente brasileiro, é um marketing premiado mundialmente, que é o estímulo a consumir. Antes se faziam produtos para os consumidores, se faziam produtos que atendessem às demandas dos consumidores. Hoje se fazem consumidores para os produtos. A gente é levado a acreditar que a gente precisa muito ter um batom rosa dessa cor que eu estou usando. Eu sou levada, às vezes, pelo mercado a pensar que eu preciso ter esse batom rosa específico. E caso eu não tenha, eu me sinta diminuída. Podem observar que as propagandas de carro da atualidade, estava prestando atenção nisso. As propagandas, quando a gente olha para propaganda de carro, sempre aparece ou um homem muito arrumado, bonito, poderoso, com uma mulher empoderada também, muito bela ao seu lado. O carro como símbolo de poder, não como símbolo de transporte, é como símbolo de poder. Um carro que acelera. Geralmente esse carro vai por estradas assim, muito bonitas, com paisagens belas. Ninguém vê um comercial de carro onde as pessoas estão dentro de um trânsito parado. Sempre é um carro para demonstrar grande desenvoltura, o carro acelerado, um homem bem bonito, na maioria das vezes é um homem ou uma mulher muito bonita, e pronto, para aquele carro bem grande. Ele não diz, nas propagandas atuais de carro, já observaram que ele não diz, é o carro tal, de marca tal, que desenvolve tal velocidade, que gasta X litros a cada quilômetro, que tem uma economia tal, que vale a pena você adquirir, porque ele vai economizar, porque ele vai te dar segurança. Aqueles airbag, itens de segurança, são tidos como itens secundários. A primeira coisa do comercial de carro que ele mostra, em regra, é a beleza do carro e o poder que demonstra quem possui o carro. E, inclusive, já vi jogadas de marketing de automóveis que diz família, tem hashtag família X, família tal marca. Que você começa a pensar que por você possuir aquele determinado veículo, é como que você fizesse parte daquela família. Você fizesse parte de uma grande família. Que família é aquela? Família dos empoderados, das pessoas com poder aquisitivo, daquele ator da propaganda poderoso que demanda que existe, que tem uma bela mulher ao seu redor, ou várias mulheres andando naquele carro. E aí você acha que uma pessoa que possui aquele carro é alguém igual aquela imagem que ele quer vender. Uma pessoa de poder. E não necessariamente é isso que faz. Nos shoppings, por exemplo, outra estratégia de marketing interessante, podem observar que a qualquer hora do dia as luzes do shopping estão acesas, para que a gente perca a noção de dia e noite. Os pisos dos shoppings são pisos brilhantes, não são pisos antiaderentes, para você andar de forma lenta e se deter na frente das vitrines. Você não anda rápido, muito dificilmente você conseguirá andar rápido nos shoppings. Olá, Luiz, seja bem-vindo. Olá, Ana Lúcia, Cleide Nilson. Sejam muito bem-vindos. Nesse bate-papo, estamos hoje aqui batendo papo sobre espiritismo e consumismo. E aí alguém aqui pode perguntar, ô Marcele, onde é que o espiritismo entra nisso? O espiritismo entra... Desiane, seja bem-vinda. O espiritismo entra quando ele nos mostra que nós não estamos aqui nesse planeta Terra a passeio. Nós estamos no planeta Terra para aprender e para evoluir.
Então, como é? Oi, Lenore, muito obrigada. Eu queria tanto estar com você. Me sinto segura dividindo a tela com você. Mas se você está dizendo que está indo, então viva Deus. Muito obrigada. Vamos prosseguir, não vamos desistir, não. Então, o que é que acontece quando com o Espiritismo? O Espiritismo nos ensina que somos seres espirituais numa experiência material. A riqueza é um mal? Não necessariamente. Se eu fizer bom uso, bom emprego, inclusive, existe um capítulo, nós pode servir a Deus e a Mamon, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do bom emprego das riquezas. Então, a riqueza não é má. Eu não posso ter raiva. Os ricos não prestam, quem é bonzinho é o pobre. Não se trata disso de forma alguma. A riqueza, mesmo porque a riqueza também é uma prova. Não deixa de ser uma prova. E muitas vezes a gente esquece, quando a gente encarna, dependendo do meio onde a gente encarna, dependendo das pessoas com quais a gente convive, a gente passa a ter um esquecimento do que verdadeiramente importa e qual o nosso propósito de vida, para que foi que a gente veio para o mundo, para que é que eu estou aqui? Eu estou aqui, eu nasci e vim encarnar no planeta Terra para comprar um batom da MAC, para comprar um carro de marca, para mostrar ao povo que eu tenho condição de ter uma roupa de marca e uma bolsa cara e subir no sapato alto. Essa é a finalidade da minha vinda aqui na Terra. Acredito que ninguém, isso eu digo sem pestanejar, nem Gisele Bündchen, que é a nossa Ubermodel, a finalidade da vida de Gisele, que ficou famosa e ganhou dinheiro, e através da moda, através da ostentação, de fazer as pessoas comprarem, de seu objeto era o seu corpo. O corpo era como um cabide para expor as roupas das grifes, ou o cabelo era do comercial, o seu rosto emprestou. Isso mesmo, Luiz. A riqueza nos dá uma oportunidade maior de ajudar mais irmãos que estão passando por necessidade naquele momento. É onde eu queria chegar. Não é para ninguém ter culpa por ter condição de ter uma vida confortável e boa. Contudo, como ser feliz no mundo onde o meu irmão ainda sofre e pena de fome? Milhares de famílias no Brasil padecem, além de fome, milhares de famílias do Brasil não têm um mínimo de dignidade para viver, não tem saneamento básico. Então, existe algo muito errado quando alguém usa de desperdício, quando alguém ostenta muito, quando alguém gasta o que não necessita, quando alguém compra muito mais do que o que precisa, quando alguém acha que necessita muito mais do que o que necessita. Ora essa, sem julgamentos de forma alguma. Mas nós, quem aqui precisa de 50 pares de sapato? Ninguém. Ninguém precisa de 50 pares de sapato. Enquanto existem pessoas que estão com os pés no chão. Estou aqui chamando todo mundo para virar hippie e a gente entrar para uma aldeia hippie e agora ficar todo mundo com o pé no chão e se alimentar da natureza só. Se não for o seu chamado, não. O chamado é que a gente se conheça, que a gente não sucumba aos chamados, como diz. Aí, Luiz diz que tem 4 pares, é feliz. É isso. A gente não precisa. O que precisa e o que quer? E tem no Livro dos Espíritos, eu vou pedir licença para ler rapidinho uma lição interessantíssima, é o necessário e o supérfluo. Que, como eu já falei, não vai com julgamento, porque cada um sabe o que é necessário e supérfluo dentro das suas condições, dentro do seu intelecto. Não adianta também, do seu intelecto, da sua capacidade, não adianta também a gente ser hipócrita e dizer, vou passar 2 anos sem comprar uma roupa, porque agora eu quero me levar espiritualmente. Não comprarei mais, uma roupa é supérflua. E eu não consiga ter caridade e empatia com meu irmão. Radicalismos nunca são bem-vindos. Radicalismo nunca é saudável.
Acho que a gente tem que aprender a andar pelo caminho do meio. O consumo ajuda a girar o comércio. Consumo, seja de roupa, de sapato, de comida, de bebida, o consumo consciente ajuda a girar o comércio, ajuda a sustentar várias famílias e ajuda o mundo a girar, as coisas a andar. Não adianta, como eu falei, alguém dizer que não, vou passar 2 anos sem comprar, não vou mais comprar roupa, só vou comprar roupa usada. Não necessariamente. Isso vai fazer de você um ser humano melhor. E aí, na questão 715 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre o necessário e o supérfluo. E pergunta, como pode o homem conhecer o limite do necessário? E aí vem a resposta. O sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas, as custas de experiência, de ter passado no couro o que é o necessário. Eu acho que agora, nessa pandemia, a gente, para quem olhos de ver, que tem olhos quem tiver ver e ouvidos de ouvir, nessa pandemia veio muito para a gente raciocinar do que é supérfluo e o que é necessário. Nós estamos há quase 1 ano encarcerados em nossas casas. A grande maioria das pessoas está encarcerada. A grande maioria das pessoas. Quem não é obrigado a trabalhar nos trabalhos, nos serviços essenciais, a gente ainda não está tendo uma vida normal. A vacinação se aproxima. Peço desde já que aguentem mais um pouquinho para que a gente não tenha nadado e vir morrer na praia. A vacinação se aproxima, mas ainda não chegou. No Brasil, ninguém ainda foi vacinado. Então, os casos estão aumentando, principalmente na nossa cidade. Semana passada, tem 300 pessoas doentes de Covid. Isso 300 pessoas que foram testar. Imagine as pessoas que estão assintomáticas e as pessoas que não foram fazer testes. Então, nós temos muito mais de 300 pessoas doentes na nossa cidade. A gente tem que ter responsabilidade. Não vou cansar de bater nesse martelo. A gente tem que ter responsabilidade conosco mesmo e com os outros. Tudo que a gente leva para os outros. E aí, o que foi que a gente aprendeu? Eu estou falando por mim e peço a quem quiser ir comentar e quem quiser acrescentar o que é que de fato importou. Não importou se eu tinha 10 calças jeans, porque o que mais importou foi o pijama, foi a roupa confortável de ficar dentro de casa. O que mais importou nesse quase 1 ano de confinamento foi uma roupa de cama confortável, foi um colchão confortável para deitar. O que é essencial? Eu fico pensando, eu estava aqui me arrumando para a live, em respeito a vocês, porque vocês merecem o melhor, eu tento entregar o que eu consigo de melhor dentro das minhas limitações. Aí eu estava aqui me arrumando como se eu fosse para o centro, fazendo a live no centro, pessoalmente. Aí eu estava pensando no perfume que eu ia botar. Com todo respeito à lei louca. Eu digo, eu não vou precisar botar um perfume do caro, porque eu estou em casa. Então eu não preciso de tantas coisas. Eu preciso sim comprar, mas eu não preciso de tanta coisa. Porque, isso mesmo, Adriana, existem pessoas que estão com os cofres cheios e a alma vazia. Muitas vezes, os excessos de compras servem para tamponar faltas que a gente tem. Quantas vezes a gente está angustiado e ao comprar é como se a gente sentisse algum alívio? Nada mais isso do que tamponar alguma falta. A compra serve como tampar. Tem pessoas que ficam tristes e bebem. Tem pessoas que ficam tristes e comem. Tem pessoas que ficam tristes e compram. E depois que você conseguiu aquele prazer momentâneo de ter conseguido a compra, e olha, a sua dor ainda permanece se você não elaborou, se você não resolveu, a sua dor vai permanecer com você. Então, existem muitas pessoas muitos irmãos, muito mesmo, era bom a gente começar a refletir sobre o consumo, sobre o consumismo, sobre o que tem valor de verdade. Porque existem muitas pessoas, sobre que valores estamos passando para os nossos filhos. Quantos casamentos hoje, de fachada, dentro da dor e do sofrimento que existem, porque
as pessoas têm medo de repartilhar os bens? Quantas convivências estão aí, a trancos e barrancos, não mais, quando não existe mais amor, ou nunca existiu amor na união, e as pessoas se toleram por conta do conforto, do pretenso conforto e do medo de que esse conforto lhe seja retirado, lhe seja diminuído. E aí, como é que eu estou aqui evoluindo? Como é que eu vim me aperfeiçoar e tentar melhorar minhas más inclinações, tentar olhar para as minhas sombras e melhorar se eu estou ao lado de alguém que eu odeio, não suporto, mas eu só estou do lado dele. Porque sem estar ao lado dele, eu não vou conseguir ter o mesmo luxo. O que é o luxo? É comprar a bolsa que eu quero. Uma vez uma pessoa me falou, nem tem intimidade, mas eu tenho uma facilidade muito grande das pessoas virem me contar as coisas. Eu não perguntei, mas a pessoa que eu não tenho muita intimidade veio e me desabafou e disse, olha, meu marido é um ogro, não tem esses amores por ele, porém, eu me sento na internet, meia-noite, 10 horas, 11, olho uma calça jeans de uma marca tal, que me custa 400, 500 reais, e eu compro sem pestanejar, porque eu sei que ele vai pagar. Sem ele, eu moro hoje numa casa, que é um prédio, com 4, 5 banheiros, sei lá. Se eu deixar meu marido, eu não vou ter condições de dar manutenção desse prédio, eu vou ter que dividir. E eu não estou disposta a isso. E aí essa pessoa vive uma vida pela metade. Ela veio me dizer, ela me viu, as pessoas, quando vem uma mulher solteira, como eu sou solteira, sou divorciada, aí eu acho que ela acha que a vida é também muito doce, muito fácil, ou ela queria se consolar da miséria que era a vida conjugal dela, que eu dissesse que a minha vida era ruim, para que a dela pudesse ser menos sofrida. Porque a paz que talvez ela esperava que eu dissesse que bom, que legal, então era isso mesmo, embora eu nunca orientei ninguém a se separar, não. Nem no escritório. Nem no escritório, que eu vivo disso, quando chega alguém que quer divorciar, eu pergunto se quer mesmo. Mas as pessoas vêm e ela, para ser menos triste, aquela vida angustiada dela, ela precisava se consolar tendo bens. Tendo bens. O que é que a primeira coisa que o Itabaiana faz quando começa a ter dinheiro? Se encher de ouro. Tem gente, tem irmãozinhos, que tem um anel de ouro em cada dedo, dando até uma dificuldade. Além da dificuldade estética, dá uma dificuldadezinha até de mobilidade, que eu fico até pensando como é que consegue se mover. Tássia, não xingue não, porque Tássia vende ouro. Ouro é massa, é muito bom, se sentir bonita, ter o que pode. Isso, Lula, tem gente que tem iPhone só para se exibir e nunca se importou em comprar uma cesta básica para doar para alguém. Tem muitas pessoas que... tá, você estava falando de quem... Igual eu, pobre de Itabaiana. Não é mentira. Elisângela, seja bem-vinda. O pobre Itabaiana, a primeira coisa que faz, quando começa a ter dinheiro, você começa a ver o emergente, é quando está pendurado de ouro. A corrente grossa, seja ele homem ou mulher, independente do sexo, e um anel em cada dedo. Se for homem, também tem anel. Não vai crítica. Só vai, às vezes que eu fiquei um dia desse, eu estava prestando atenção numa pessoa, com os dedos, cada dedo tinha um anel. E eu dizia, meu Deus, será que para dobrar assim? Porque vinha até aqui o dedo do anel da coleguinha. E isso não vai julgar bem, que ao mesmo tempo já julgando, ela precisa de um dedo assim, um anel em cada dedo, bem grosso assim. E muitas vezes, olha, os nossos valores são tão invertidos que muitas vezes essas pessoas conseguem ter dinheiro para ter os seus ornamentos de ouro, que não, se não ficar devendo, se não estiver fazendo mal a ninguém, se é do seu trabalho honesto, é o seu direito ter. Só que quantas pessoas ostentam carros de luxo, aqui em Itabaiana a gente vê, carros de luxo, não sei quantos caminhões, não sei quanto ouro, e não tem capacidade de pagar uma escola particular, por exemplo, para um filho, porque os nossos valores são tão distorcidos que a gente não dá valor a
aquilo que tem valor, o que é que ninguém pode nos tirar. A vida inteira minha mãe me ensinou. A herança que um pai dá a um filho e que ninguém pode lhe tirar é o conhecimento. São os estudos, é a educação. E aí, educação. Educação ninguém tira, conhecimento ninguém tira. Ninguém. E só que os nossos valores são tão distorcidos que muitas vezes se presenteia um filho com uma moto e não se paga um ano de escola particular para que aquele filho adquira um conhecimento melhor, não desmerecendo a rede pública de educação. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Às vezes o filho não passou, não conseguiu êxito em ser admitido na universidade pública. Os pais têm condição de pagar, mas nem cogita, porque não dá valor à educação. Muito bem, Conceição, eu também acho que a educação é tudo. Porque ninguém nunca vai tirar da gente o que a gente é, o que a gente aprendeu. O que a gente tem é passageiro. Nós estamos aqui numa experiência passageira. A gente só está usufruindo, nós só somos usufrutuários dos nossos bens. A nossa casa, os nossos carros, o nosso conforto, a nossa roupa, o nosso sapato, fica tudo aí. Nós estamos só usufruindo. E se a gente vive só para isso, de que se viu essa vida? É aí onde entra o espiritismo. No que é supérfluo, do que é necessário, no que é essencial, no que vale de fato. Que educação eu estou dando aos meus filhos, aos filhos que Deus me confiou? Que educação eu estou dando? É educação que a gente chega no primeiro... Laurinha, seja bem-vinda! Que a gente chega no primeiro dia de aula de uma escola aqui e a gente vê o desfile de mochilas de grife. Porque as pessoas entendem que tem valor aquele que conseguiu comprar uma mochila mais cara para o seu filho. Pessoas que muitas vezes não têm condição, vão se endividar, mas para o filho ir para aquela determinada escola e aparecer e fazer acha que é um bom papel. Para ter valor, precisa estar com determinada mochila de tal marca, ainda que a do ano passado esteja em boas condições. Que crianças eu estou educando? Se eu, adulta, não resisto aos apelos do consumismo, aos apelos do ter. E quando eu mais tenho, mais quero ter, mais eu preciso, na grande maioria das vezes, mais eu preciso trabalhar para ter. E quando eu sou escrava dessa necessidade de ter, eu vivo uma vida de escravidão. Por que de escravidão? Porque eu me escravizo, trabalhando mais horas do que talvez eu precisasse, eu suportasse, não estou falando de todo mundo, mas muita gente é assim, para comprar as coisas que eu não necessito, que a mídia diz que eu necessito, para agradar as pessoas que não gostam de mim. Porque quem gosta de mim com ouro ou sem ouro. Quem gosta de mim com grife ou sem grife. Quem gosta de mim na minha casa simples ou numa casa com piscina. E quantas vezes a gente se endivida, quantas pessoas a gente não conhece que se endivida, que vive vidas de mentira, vida que não pode ter, para satisfazer o que a sociedade espera de você. E aí você olha para trás, viveu o quê? Viveu que casamento, que união? Que união? Quantas uniões sem respeito? Nenhuma. De ambas as partes. Do homem que não respeita a mulher porque ele sabe que a sustenta e a subjuga por isso. Da mulher que não se respeita e se propõe a estar do lado de uma criatura somente pelo que ela tem. Não, pelo que ela é. Porque não tem coragem de viver uma vida menos luxuosa ou de ir atrás, de buscar o seu. Só que aí, o que é que acontece? As compensações. Toda essa se esconde uma falta. Como o Luiz estava falando, se cansa fisicamente e psicologicamente para se endividar. E aí vem as faltas. E aí vem os transtornos. Não estou dizendo que todo mundo que tem um transtorno, todo mundo que tem uma dificuldade, todo mundo que tem um problema psicológico vem disso. Mas quanta insatisfação? Quantas vezes? A gente se sente às vezes diminuído. Quem nunca? Aí, o que é que faz? O que é que a gente deve fazer?
Consumo consciente. Comprar o que eu preciso. Eu não preciso necessariamente de uma televisão de 50, 60, 80 polegadas. A gente não há como falar de consumo sem falar aqui de Bauman, de Zygmunt Bauman, que é o sociólogo, que ele fala que vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Então ele fala na sociedade de consumo que as coisas acontecem onde a gente tem várias ofertas, onde a gente tem, por exemplo, roupa. Antes a gente tinha 2 coleções, outono, inverno, primavera, verão. Hoje, as lojistas daqui, as lojistas viajam para São Paulo quinzenalmente. Quinzenalmente, elas chegam com novidades. Se elas chegam com novidades, é porque tem quem consuma. Todos consumem, eu também compro. Estou querendo aprender o que de fato vale a pena. O que de fato eu preciso? O que é que eu preciso mesmo? Não preciso de um guarda-roupa abarrotadíssimo de roupa para ser melhor. Para ter valor. Eu não preciso. Então, quantas vezes a gente se escraviza por isso? Então, a gente tem que pensar no consumo consciente nosso, no que eu estou ensinando aos meus filhos de valores para consumir. Quem é que tem valor? É quem é bom, é quem é honesto, é quem tem caráter, ou é quem tem dinheiro, ou é quem tem coisas materiais a qualquer preço, muitas vezes até utilizando-se de meios ilegais, ilícitos para adquirir de qualquer forma. Porque todos têm vontade de ter as coisas. A gente está numa sociedade muito desigual, mas que a informação chega para todo mundo, e aí todo mundo quer um iPhone, que não é um crime ter um iPhone. Só que quantas pessoas já vi dizer que comprou um iPhone com um auxílio emergencial? O auxílio emergencial foi dado para suprir as necessidades de demanda de alimentação, necessidades essenciais. O auxílio acabou. Já vi gente comprando iPhone com auxílio emergencial. Esse mês de janeiro a gente não sabe. Provavelmente não vai ter auxílio, não foi revogado. E agora? O que é que vai acontecer? Que valores? Quem é que presta? E aqui vem o Espiritismo nos dizer o que é supérfluo, o que é fútil. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Ela diz sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite das suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição. E ele criou para si necessidades que não são as necessidades reais. Quem realmente precisa Eu tive uma lição aqui em casa, de uma televisão por cômodo. Eu tive uma lição aqui em casa. Eu tenho 3 filhas e eu tenho 3 televisões. E aí fica uma no meu quarto, uma no quarto de uma delas, uma na sala, e aí ficou uma sem televisão no quarto. E minha mãe disse, e ela não vai ter televisão não? Eu disse, minha filha, depois eu compro a televisão pro seu quarto. Ela disse, mamãe, 4 televisões para 4 pessoas numa casa. Boa noite, meu chefe querido Bruno. 4 televisões para 4 pessoas numa casa seria uma televisão por pessoa. Não, eu não quero televisão no meu quarto. E ela me deu umas tapa na cara, né? Isso é um tapa na cara. Isso é uma lição. Que quem diga que essa juventude nova que está chegando não está para acrescentar, está para acrescentar. Eu não preciso de 4 televisões numa casa com 4 pessoas. Saudades, chefe, estamos voltando. E aí a gente não precisa. Só que a gente acha que precisa. Porque quando a gente olha um quarto bonito e arquitetônico, um projeto arquitetônico, que Desiana entrou mais adiante, não sei se ainda está aí, mais cedo, arquiteta, aí a gente vê uma televisão, um ar-condicionado. Um dia desses, uma pessoa me perguntou por que se eu não tinha um ar-condicionado em casa. E eu disse que não.
Porque não precisava, porque minha casa é muito ventilada e eu tenho um ventilador. E o ventilador satisfaz as minhas necessidades. E a pessoa meio que se assustou e achou que era. Se decepcionou. Porque a pessoa entende que na cabeça. É tipo meio que se decepcionou comigo. Como ela não tem ar-condicionado em casa? Que um ar-condicionado era como se fosse um item mais de poder do que necessariamente de necessidade. Ter a casa com ar-condicionado. E é direito de todo mundo, e é bem bom ar-condicionado. Na minha, eu não precisei ainda. Aí quando eu penso nos gastos de energia, na natureza e coisa e tal, por enquanto, o meu ventilador está me servindo a isso. O meu cabelo está aqui voando, bem elegante, fazendo um charme. E assim a gente vai tendo lições assim, do que é supérfluo, do que é necessário, o que eu preciso mesmo, o que eu não preciso, de quem eu sou escravo. Muitas vezes eu estou me escravizando a troco de quê? E a minha paz, e as minhas horas de paz, e as minhas horas de sossego, para que serve? Para que serve tantos bens, tantas coisas? Outra pessoa também me perguntou, eu achei tão engraçado. E estou melhorando. Não sou a pessoa mais desapegada do mundo, não. Por isso que eu digo que aqui era um bate-papo. Agradeço muito a participação de todo mundo aqui, porque é um bate-papo, é uma reflexão. Não estou aqui, adoro me arrumar, adoro comprar, tenho que pensar várias vezes. Quero ou desejo? Preciso ou desejo? Preciso de um sapato tal ou eu desejo um sapato tal? Isso é uma compra consciente. Saber separar o que eu quero do que eu desejo. E aí, outra pessoa me perguntou, eu adoro café, todo mundo me conhece, sabe que eu adoro café. Você tem uma máquina de café, né? Sua máquina de café é da qual? Eu disse, eu não tenho uma máquina de café. Não tenho uma máquina de café. Eu disse, não. Porque eu prefiro café coado do que café expresso. Café expresso me tira o sono, não consigo dormir. Até gosto, mas eu não consigo dormir. Então, pra mim, o sabor do café coado é melhor. Eu gosto mais de café carioca, aquele café mais fraco. E a pessoa achou, mas compre! Eu digo, mas pra que eu vou comprar? Só bebe café na minha casa eu. Minhas filhas não bebem. E eu prefiro o sabor, pra mim, de café coado é mais saboroso. Pra quê? A pessoa disse não, mas compra é bom ter. Porque na cabeça da pessoa, para demonstrar status, eu precisava ter um ar-condicionado e uma máquina de café. E a pessoa disse de forma bem inocente, eu não disse com maldade e crueldade. É porque a gente é sequestrado pelo consumismo. Eles ditam que a gente precisa, fazem a gente acreditar que a gente precisa do que a gente não precisa. Do que não necessariamente a gente precisa. Quantas vezes a gente acha que precisa do que não precisa? E aí vem o espiritismo, tentando nos mostrar que mais vale, mais uma vez, mais vale ser do que ter. Quem é, nunca lhe tira. Aí ele diz assim, que pensar daquelas pessoas que monopolizam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Quantas pessoas, meus irmãos, que detêm os poderes sem se incomodar com aqueles irmãos que hoje passam fome? Porque se tivesse boa vontade, não existiria fome no mundo, não. Se não existisse tanta concentração de riquezas, não precisaríamos presenciar irmãos passando fome. E aí vem o Espírito da Verdade e responde: o limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem. E os espíritos que editaram esses preceitos não pretendem aquilo que eu disse no começo. Não estou chamando todo mundo indo para ir para uma aldeia hippie, não. Não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo. E cabe à razão, cabe ao juízo, cabe à noção, cabe à sensatez distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade,
que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. É para isso que a gente está aqui no mundo. É para se prestarem mútuo apoio, para um ajudar o outro. E juntos evoluirmos, aprendermos, melhorarmos, não perder tempo. É desperdício, não deixa de ser um mau consumo. Desperdício de tempo e de vida parada, sem evoluir, sem melhorar, sem aprender. E não digo aprender naquele sentido de que nos venderam a ideia de que só é feliz quem é líder, quem é agressivo, aqueles discursos, vamos lá, você precisa ser líder, precisa vencer. Não, não se trata disso. Nos vendem as ideias também, umas ideias aí meio confusas, meio controvertidas, de que todos têm que ser líderes poderosos, poderosos entre aspas. Não é isso não. A civilização, mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias, exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não tem da civilização senão o verniz. Quem vive do benefício alheio não é civilizado coisa nenhuma. Não tem da civilização senão o verniz, ou seja, a aparência. Não é civilizado. Como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Que lição! Então, que fique hoje para a gente raciocinar entre o que é supérfluo e o que é necessário nas nossas vidas. O que é supérfluo? O que é necessário? Do que eu preciso mesmo? Que a gente passe a refletir que ninguém é menos por ter menos. A gente é menos quando a gente tem menos caráter. A gente é menos quando a gente ainda não se esforçou para deter nossas más inclinações, as sombras que ainda moram na gente. Aí a gente é menos. Não é quando você não tem a roupa de grife, a bolsa de grife, o sapato de grife. Não é isso que a gente é menos. E eu vou deixando vocês, meus irmãos, com essa reflexão, que era para ser lá no Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia. Ia fazer acompanhada da minha amada Lenoi, não sei o que aconteceu, que eu não consegui. E deixo vocês, agradeço a presença de todos que estão aqui, até agora, que migraram de lá, que aqui entraram, que aqui passaram, que aqui pararam. E deixo vocês com esse pensamento do que é supérfluo, do que é necessário. E de que nesse mundo a gente só leva, daqui só se leva o amor, como diz aquela música de Jota Quest. Nós somos meros usufrutuários dos bens materiais. Que a gente nunca esqueça disso, do que vale de verdade. E que Jesus, essa noite de hoje, continue vos protegendo, proteja os lares de todos, proteja a todos nós. E que a gente, antes de fazer uma compra, a gente pense bem no que a gente está fazendo, do que valor, no que eu dou valor de verdade. Que Jesus seja sempre louvado.